Olá, amigos do canal. Estamos de volta aqui mais uma vez para falar sobre futebol internacional, Copa Libertadores da América, Racing 0, Flamengo 0. Obviamente estou aqui com meu amigo Matheus. Olá, Matheus. É isso aí, Bruno. Mais um ano em que nós teremos um brasileiro na final da Libertadores. Desde 2019, essa marca tá de pé, desde que o Flamengo avançou à final da Libertadores, eliminando o Grêmio, e a partir daí tivemos algumas finais brasileiras e podemos ter esse ano de novo, depende do Palmeiras, que ele vai fazer no jogo de hoje. Mas o Flamengo já garantiu a sua vaga para a decisão. A missão do Palmeiras consideravelmente mais difícil, mas não é impossível, apesar de eu não achar provável. Enfim, vamos focar no jogo que já aconteceu, se Racing e Flamengo. E a grande verdade, Matheus, é que a gente teve assim. Não, primeiro que o jogo começou 25 minutos atrasado, porque o ônibus do Flamengo atrasou no trânsito. Né? Não sei se o cara errou o caminho, se o Rossi falou que conhecia a região e tinha um atalho e deu ruim. Assim, 25 minutos de atraso no jogo 9h30 da noite é sacanagem com o trabalhador. Tem que acordar cedo no outro dia. Aí depois, assim, a partida começa 30 bons minutos, parece que o jogo vai ser bom. E depois o Flamengo morre completamente no jogo, o Racing começa a dominar as ações, mas sem nenhuma criatividade, só chuveirinho na área o tempo inteiro. E assim, um jogo bem morno, essa é a grande verdade. Exato. Coincidentemente, você falou de chuveirinho. Começou a chover aqui na minha casa, não sei se está dando para ouvir, mas achei no mínimo curioso. E a verdade é que o Flamengo, no primeiro tempo, ele só foi sofrer lá na reta final, assim, nos últimos 5 minutos, quando o Racing saiu uma pressão. Aquele fator de ter um abafa inicial foi retardado porque o jogo começou atrasado. Então, nem isso o Racing conseguiu fazer nos primeiros minutos. Uma coisa que o Flamengo tem conseguido ter essa sorte nos jogos da Libertadores, porque com o Inter o jogo também começou atrasado, aí o time começou meio morno, hoje aconteceu de novo. E o primeiro tempo o Flamengo conseguia controlar bem o jogo, o Racing não pressionava tanto, dava até certa liberdade para o Flamengo trabalhar a bola ali no meio, na defesa. E quando o Racing tinha a bola, a verdade é que o armador do time era o goleiro. Então o Racing, quando tinha a bola, não sabia muito bem o que fazer. A jogada mais perigosa do time no primeiro tempo foi de um lançamento longo do goleiro, que aliás é um belo de um goleiro, tá? Inclusive, se tiver algum time brasileiro com problemas no gol e tiver alguma condição de ir atrás, é um nome para ficar de olho. Foi muito bem nos dois jogos contra o Flamengo, teve lances cara a cara que ele fez defesa. E deu um lançamento muito perigoso numa falha do Léo Ortiz, uma das poucas falhas que a defesa do Flamengo teve no jogo. O Solari puxou para o meio e acabou batendo para fora. E no primeiro tempo foi mais isso que aconteceu, um jogo meio truncado, meio parado, sem grandes disputas e também sem muitas faltas. Não teve nenhum amarelo no primeiro tempo e acaba que esse tipo de jogo morno, meio modorrento, que os argentinos são por muitas vezes beneficiados contra os brasileiros, nesse caso foi o contrário. É, no primeiro tempo as melhores chances do Flamengo vieram de finalizações de fora da área do Luiz Araújo, conseguiu levar perigo em 2 lances. Ele que foi bem no jogo, o melhor jogador do Flamengo esse primeiro tempo, acho que junto com o Pulgar eu colocaria. Diferente do jogo de ida, onde ele jogou muito mal, e o Carrascal foi o nome da partida, o Carrascal apagado, a Arrascaeta apagado, o Plata tentando alguma coisa ali, mas também assim, pouco fez. Do meio para frente do Flamengo, quem conseguiu alguma coisa assim a mais foi o Luiz Araújo nessas 2 finalizações e o Arrascaeta um ou outro passe ali no comecinho do jogo também, mas depois ele sumiu legal da partida. É, mas é igual a gente estava falando, né? O Flamengo tinha o domínio da bola na defesa, no meio de campo, mas não conseguia criar muitas oportunidades de ataque. Levou o goleiro Cambesse a uma boa defesa ali numa chegada do Plata, né? Pela lateral direita para finalizar. E enquanto o Racing não tinha bola, mas nos contra-ataques e nos cruzamentos até levou algum certo perigo. Teve esse lance que você falou, teve uma cabeçada também ali que o Rossi foi bem. Mas o primeiro tempo foi meio que isso. O Flamengo tinha posse, mas parecia que estava mais controlando o jogo do que qualquer coisa. O Racing, quando conseguia roubar a bola, era um chutão para frente para ver se o Maravilha Martinez fazia alguma coisa. E assim,
principal atacante do time, nas 2 partidas bem apagado, foi mais chato do que bom. Ele trombava, disputava de cabeça, ganhava espaço, mas, assim, não levou perigo, não me lembro de uma finalização dele no jogo. O Racing só foi conseguir, assim, boas oportunidades no final do segundo tempo ali no abafa, ou um ou outro cruzamento dentre os 50 que eles tentaram, que eles conseguiam ganhar na área, mas o Flamengo muito seguro defensivamente, mas muito pobre do meio para frente. Exato, então eu lembrei de uma outra jogada do Flamengo, mas no finalzinho do primeiro tempo, que o Arrascaeta faz uma jogadinha de FIFA, que a bola vai batendo, rebatendo, sobra com o atacante do Flamengo, ele chuta, o goleiro defende de cara, né? Então foi mais uma jogada perigosa que o Flamengo teve, mas não me vem à cabeça outras além das que você listou, né? Um primeiro tempo bem amarrado. Só corrigindo aqui, quem finalizou no lance que eu falei foi o Varela, eu acho que eu falei o Plata. Uhum. Mas assim, o segundo tempo começou atrasado, o Flamengo demorou 5 minutos para voltar, vai tomar uma multinha aí, se eu não me engano na transmissão falaram $50.000 ou $20.000 por minuto atrasado. Até na multa os times empataram. O Racing vai tomar pela festa no começo, o Flamengo pelo atraso no segundo tempo. Inclusive, a, a Conmebol tá de sacanagem, né? Eles mostram a festa, fazem propaganda, ó como é que é legal a Libertadores, aí chega depois multa e tira o mando de campo. Uma baita de uma sacanagem, sempre acontece. A identidade da competição é perdida por causa desse tipo de coisa. Mas enfim, acho que no segundo tempo, mais do que o futebol em si, a discussão cai de novo sobre a arbitragem. O Plata foi expulso num lance um tanto quanto polêmico. Depois o Rojo foi expulso num lance errado, que o juiz voltou atrás corretamente no VAR. Eu quero saber sua opinião sobre a expulsão do jogador do Flamengo, Matheus. Porque ali, assim, se o Flamengo já estava mal no final do primeiro tempo e no começo do segundo, a partir daquele ponto, Felipe Luiz botou mais um zagueiro e o Flamengo ficou só se defendendo. E parênteses aqui, até esse lance, na minha visão, o árbitro estava perfeito no jogo. Tipo, ele não estava se envolvendo demais, o que era falta ele estava parando o jogo, não tinha se intrometido tanto. E ali é um lance que talvez foi muito rigoroso, o juiz, mas o Plata ele deu margem para o azar, para o juiz, um juiz implicante botar ele na rua, porque o Rojo vai lá, dá uma levantada nele, meio que na marra, e ele revida com um soco na perna do zagueiro do Racing. E nisso aí o jogador catimbeiro, já experiente, é óbvio que ele vai valorizar, que ele vai falar, ai, quebrou minha perna, deu um soco aqui, vai olhar, vai olhar. E nisso o juiz foi na onda da catimba argentina, o Plata foi expulso, e além dele ter prejudicado o Flamengo nesse jogo, ele está fora da final da Libertadores também, né? Porque ele vai cumprir o jogo de suspensão. Então, entendo que foi muito rigoroso o juiz, mas que o Plata deu essa margem para o juiz botar ele na rua. De novo o Plata, né? Porque aconteceu a mesma coisa no jogo contra o Estudiantes, se eu não me engano, né? E Sim. também é expulso, mas ali mais no final, num lance meio polêmico. É que eu acho que você falou as palavras certas. Foi rigoroso demais. É um lance. É certo que o Plata ele dá um. Você nem chega a ser um soco, não chega pra lá. O cara, o Rojo vai encher o saco dele, tenta levantar meio pela camisa, puxa um pouco o cabelo também. E aí o Plata levanta meio irritado e vai pra dar aquele tapa na mão do cara que tá segurando ele, que é um lance até comum no futebol. A gente vê muitas vezes. Geralmente é o tipo de lance que o cara toma um amarelo pra cada lado. Ali pra mim é o lance pro juiz chegar, dar um amarelo no Rojo, um amarelo no Plata e tá certo, tudo certo. Aí esse vermelho, querendo ou não, é até uma agressão. O Plata dá um tapa, um soco no cara, mas também não é com intenção de machucar, é mais para afastar o jogador que tá ali encostando nele e puxando ele. Falando nos termos futebolísticos, o Rojo procurou o contato e o contato veio. Exato. E assim, acontece, né, essa procurada de contato sempre vem, e o contato também chega com frequência nesse tipo de lance. Dificilmente a gente vê expulsão, principalmente numa semifinal de Libertadores em lances assim.
Então eu entendo que, querendo ou não, é uma agressão, né, quando o juiz vai ao VAR, ele vê que teve ali uma tentativa de agressão, mas também não é, não acho que é um lance na maldade. É igual eu falei, não foi pra machucar, foi pra afastar o cara, tipo, para de me encher o saco. Mas é igual você falou, ele Plata deu margem pro azar. E o Rojo foi esperto, ele nem colocou a mão na perna, né? Você falou, quebrou minha perna, ele colocou a mão ali no, nos Países Baixos, né? Ficou caído ali como se tivesse tomado uma porrada nas suas Numa partes região íntimas numa para região ser não muito polido. desejada. Exato, para ser polido. E aí ele ficou lá, se rolou no chão, não sei o quê. Plata demorou para sair, ficou pedindo a revisão no VAR, os jogadores argentinos enchendo ali o saco, pedindo para ele sair, os do Flamengo defendendo, todo mundo cercando o juiz. Nisso o jogo ficou uns 5 minutos parado, para mais. Esfriou legal a partida. A partir dali, eu acho que o Racing ainda conseguiu um domínio maior, igual eu falei. No finalzinho do primeiro tempo, o time já tinha conseguido dar uma esfriada no jogo, assim, bastante reclamação, aquele climinha bem argentino, conseguiu retomar o controle que era do Flamengo. O primeiro tempo tinha começado igual, e ali o lance da expulsão, para mim, decreta o fim das tentativas ofensivas, pelo menos, do Flamengo, praticamente no jogo. E aí o Felipe Luiz tira o Arrascaeta e coloca o Bruno Henrique, e eu não lembro outra substituição, que ele tira o Carrascal e coloca o Danilo, se eu não me engano. Alguma coisa assim. Vou Enfim, confirmar. ele tira um meia e coloca o atacante, ele tira o Arrascaeta e coloca o Bruno Henrique, e eu não lembro se ele tira o Luiz Araújo ou o Carrascal. Acho que foi o Carrascal que ele tirou para colocar o Danilo. O Carrascal estava uma partida apagada. E aí o Flamengo mais vai para se defender, percebeu que o Racing estava querendo cruzar muito a bola na área, colocou mais um zagueiro, e a chance do Racing ali foi na bafa, né? O Vieto teve algumas boas oportunidades, e o Rossi foi bem, né? Um bom jogo do goleiro do Flamengo. Uma bola ali desviada, que eu acho que ele deu sorte que desviou. Geralmente o desvio mata o goleiro no finalzinho ali do jogo. Eu acho que se a bola não tivesse desviado, tido no cantinho, a bola desviou para cima dele, e ele ainda conseguiu uma boa defesa ali no reflexo. Mas eu acho que o jogo não saiu muito disso, né? Principalmente no segundo tempo. Depois dessa expulsão, teve ainda uma expulsão no Racing logo depois que o juiz voltou atrás porque ele estava errado. Ele achou que tinha sido uma cotovelada do Rojo, mas tinha sido cabeça com cabeça. Um lance até meio forte ali. Mas depois eu acho que o Flamengo também conseguiu controlar bem, na medida do possível, essa pressão do Racing. Eu não me lembro de nenhuma chegada do time argentino, por exemplo, com uma troca de passe, sabe, uma finalização perigosa assim. Era bola na lateral, cruzamento na área, alguém tentava disputar de cabeça. Geralmente o Flamengo ganhava a bola dentro da área de cabeça. Só que aí a entrada da área do Flamengo estava vazia, porque estava todo mundo ali no meio da confusão, e algum jogador do Racing chegava chutando. Sobrou uma ou outra bola assim, mas igual eu falei, o Rossi foi bem nas que ele precisou intervir, mas em nenhum momento o Racing levou assim grande perigo que você olhar e falar, não, o Flamengo vai perder esse jogo, hein? Eu acho que não chegou nesse ponto. E só confirmando, Carrascal saiu para a entrada do Danilo mesmo. E a partir da expulsão, o Felipe Luiz ele montou uma linha com 5 defensores, 3 jogadores no meio-campo e deixou o Bruno Henrique mais espetado para um eventual contra-ataque. Ele que é um jogador que tem muita velocidade, então poderia até incomodar num contra-ataque que o Flamengo conseguisse arranjar uma bola esticada. E essa nova formação que o Felipe Luiz colocou no segundo tempo, pós-expulsão, forçava o Racing a ir para a ponta e o time ficou vivendo de cruzamento. E as chances mais perigosas, como você destacou, o Flamengo, na grande maioria, ganhava as bolas pelo alto. As cabeçadas que os jogadores do Racing conseguiam acertar não levavam perigo, era muito cabeceada pegando de raspão, bola indo para fora. E as chances mais perigosas vinham nas bolas que sobravam, né? Que acabava que ninguém afastava, ficava pererecando ali dentro da área do Flamengo, e assim eles quase conseguiram o gol que levaria o jogo para os pênaltis na chance do Vieto, que você destacou que o desvio no Emerson Royal salvou o Rossi na jogada, né? Porque a bola desvia e vai em cima do goleiro, ele só tem o trabalho de espalmar a bola para fora ali.
que é um trabalho e tanto, né? Não foi uma defesa simples, mas o desvio ajudou, porque a bola iria no canto e acabou indo justo na posição onde ele estava. E sobre a expulsão do Rojo, que o juiz voltou atrás, eu concordo com você. Ele até vai com o cotovelo bem levantado, só que ele pega com a cabeça no Léo Ortiz. E vou destacar aqui: o Rossi foi o melhor jogador em campo no jogo de hoje. Mas o personagem do confronto é o Rojo, porque ele faz o gol contra do 1-0 do Flamengo no Maracanã, ele quebra a cara do próprio companheiro no Maracanã, ele causa a expulsão do Plata e ele toma um vermelho que o juiz volta atrás. Então, o personagem do confronto é Marcos Rojo. Torcedores do Manchester United têm saudades de Marcos Rojo? Não, no momento não. 3 vitórias seguidas. Hoje eles não sentem saudade. É, ele que desde essa época também não era um jogador ruim, mas tendia a chuvas e trovoadas de vez em quando. Eu acho que, assim, se a gente for falar, voltando a falar do Flamengo, o pior setor do Flamengo hoje, assim, que mais me decepcionou foi o meio de campo. Eu acho que o Luiz Araújo foi bem nos primeiros 30 minutos do jogo. O Pulgar talvez tenha sido o melhor jogador do primeiro tempo, mas também depois dessa segunda metade do primeiro tempo ele já estava meio sumido. O Jorginho pouco fez. O Arrascaeta participou de umas 2, 3 jogadas no começo, depois sumiu. O Carrascal apagadíssimo. O Plata também muito apagado. O Bruno Henrique, que entrou depois da expulsão do Plata para puxar contra-ataque, teve uma chance de puxar contra-ataque, ele conseguiu amarelar o lateral direito do Racing, deu um tackle nele, na linha ali de 45 jardas. Mas fora isso também pouco participou. Então, assim, eu acho que a classificação, obviamente, é motivo de felicidade para o torcedor do Flamengo. É muito difícil jogar no cilindro contra o Racing. Mas eu acho que o Flamengo apresentou, no confronto inteiro, menos do que se esperava do time. E pelo tanto que é investido, pelo quanto o time é bom, né? A gente conhece os jogadores, sabe que eles são bons. Mas, sei lá, eu achei que o Flamengo muito pobre. Sendo bem sincero, do meio para frente, eu acho que a maioria dos jogadores nos 2 confrontos do Flamengo, no setor ofensivo, foram de regular para baixo, eu diria. No primeiro jogo o Flamengo faz um gol num lance de sorte, né, que o Carrascal chuta para fora, desvia no Rojo e vai morrer dentro do gol. E não é algo específico dessa eliminatória, porque contra o Estudiantes o Flamengo também já tinha tido muita dificuldade. Faz um 2-0 muito rápido no Maracanã, mas depois o jogo fica meio morno ali, o Estudiantes consegue diminuir para 2-1, faz 1-0 na Argentina, o Flamengo passa nos pênaltis. Então, um cenário parecido do Flamengo encontrando dificuldades contra uma equipe argentina, mas que nem se falou, o importante ali era conseguir a classificação para mais uma final de Libertadores. E principalmente depois que teve um jogador expulso, acho que o Flamengo focou muito em não conceder espaços ao Racing, em tentar proteger ali a sua área, porque já estava com a vaga na mão para a final. E olhando para esse ponto, talvez seja a principal característica do time do Felipe Luiz é a solidez defensiva. Não, não chega a ser um estilo Simeone, mas talvez por ele ter passado tantos anos com esse técnico que tem uma veia defensiva, ele está também priorizando ter uma defesa muito forte. E faz sentido para o time do Flamengo. Com tantos jogadores bons do meio para frente, e não estou dizendo que o Flamengo é mal treinado, que depende só das individualidades. Mas ali você tem um time bem treinado, sólido defensivamente, com grandes jogadores no ataque, eles vão em algum momento achar uma grande jogada. O Flamengo até poderia ter feito gols, como nós citamos aqui, teve o lance do Arrascaeta, do Luiz Araújo com chute de fora. Acabou que a bola foi um pouquinho, passou a raspar na trave, do Arrascaeta o goleiro pegou, mas concordo que foi uma partida apagada também do Flamengo. E no segundo tempo eu nem consigo cobrar tanto, porque ali o time estava mais focando em proteger a defesa. Você falou que foi uma partida bem simeonesca do Felipe Luiz, ele que jogou em vários times defensivos, né? Tirando o Flamengo, quando ele voltou ao Brasil, o Chelsea que ele jogou também não era um grande primor ofensivo. Mas a questão é que geralmente o Flamengo, eu acho que também concordo com você que a primeiro passo ali do jogo do Flamengo é a defesa, é disparado a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Só que geralmente o Flamengo se defende muito bem com a posse da bola, né? O Flamengo se defende tendo a bola. Nessa partida o Flamengo se defendeu sem a bola. Então eu acho que
É isso que é a diferença que tem sido assim na Libertadores, né, o Flamengo tem flertou com esse perigo nos 2 confrontos contra times argentinos. A sorte, se é que a gente pode dizer assim, é que a outra semifinal não tem nenhum argentino, né. Acabaram os argentinos para o Flamengo enfrentar também. Agora, ou é LDU ou é Palmeiras. Exato, e um adversário que o Flamengo já conhece, conhece muito bem, já disputou títulos, disputa, jogos importantes, e outra é a LDU que dá para chamar aqui de zebra da Libertadores até aqui, a LDU ter chegado na semifinal? Ah, eu acho que no começo ninguém colocaria. Exato, que tem um time interessante, não é nada demais, só que fala: "Ah, ele deu só tá aí por causa da altitude". Eu não vejo assim também não, Não é. porque veio em São Paulo para jogar contra o São Paulo no Morumbi e ganhou o jogo. Então, sem altitude. Ah, É e um a time que LDU desculpa pode te falar. interromper. Você Não, falou aí, a LDU pode, né, se passar, chegar na final da Libertadores, vai jogar contra brasileiros em todos os jogos desse mata-mata, né. exato. 2 de São Paulo, 2 do Rio. Botafogo, São Paulo, Palmeiras e se passar pega o Flamengo na final. É, nesses jogos ganhou os jogos no Brasil, né, onde não tem altitude. Então, desculpa interromper, mas concordo que a LDU é um time forte. Não é, nossa, não é nenhum novo Barcelona do Guardiola, mas é um time bom. E é isso. É isso, e só para fechar, não sei se você tem mais algum comentário sobre o jogo. Fechando com uma pergunta então, podemos dizer que o Flamengo é favorito na final da Libertadores, seja qual for o adversário, ou você acha que com o Palmeiras é um confronto 50-50? Não, eu acho que o Flamengo tem levado a melhor sobre o Palmeiras, né, inclusive ganhou as 2 partidas do Campeonato Brasileiro. Ainda mais com a dificuldade que a gente sempre comenta aqui que o Palmeiras tem de enfrentar os seus iguais, eu acho que nesse cenário o Flamengo seria um pouco favorito contra, o Palmeiras e tende a ser favorito também contra a LDU, se jogar o que a gente sabe que o time pode jogar. O problema é que internacionalmente o Flamengo tem tido essa dificuldade. Talvez um confronto, caseiro, um confronto brasileiro, faça com que o Flamengo jogue na Libertadores o que ele joga no Campeonato Brasileiro, né. O Flamengo do Brasileiro é favorito contra qualquer um dos 2 times. Só que aí a gente tem que ver se o Flamengo do Brasileiro aparece por causa da competição ou por causa dos adversários. Se for o caso, o Palmeiras talvez seja até um adversário melhor para o Flamengo do que a própria LDU. É isso, eu concordo que o Flamengo é favorito também contra o Palmeiras, principalmente olhando o histórico do Palmeiras contra os adversários mais fortes, né? Não só no Campeonato Brasileiro, mas em competições de mata-mata, o Palmeiras nos últimos anos não tem conseguido avançar, chegar às fases mais decisivas das competições, não chega à final da Libertadores desde 2021 e da Copa do Brasil desde 2020. Então, já é um tempo, 4 anos que o Palmeiras não disputa uma final nacional ou continental, olhando para esses dois campeonatos. Disputou Supercopa porque ganhou o brasileiro, mas aí eu nem olho em consideração. E só para destacar aqui também, que você citou mais cedo no vídeo sobre a expulsão do Plata no jogo contra o Estudiantes, que foi revertida, ele pôde jogar o segundo jogo das quartas de final. Eu não vejo esse cenário acontecendo de novo, tá? Eu acho que a expulsão dele vai Não, se vai. manter e ele vai perder a final, porque ali é um lance de interpretação do árbitro que a gente concordou que foi rigoroso, mas dá para entender o juiz expulsado. Tipo, não é nenhum. Não, foi um crime o juiz ter expulsado o Plata nesse lance. Ele tomou uma tesoura e o juiz expulsou ele. Não é algo nesse sentido. É um lance interpretativo que a gente pode concordar ou discordar, mas eu não vejo chance da Comembol reverter essa expulsão, como aconteceu contra o Estudiantes. Ele quis dar um tapa, barra um soco no jogador do Estudiantes, né. A questão é o que envolveu aquilo e a intensidade da força que ele usou, mas que ele tentou bater no cara ali, ele tentou. Então acho que não tem muito argumento para anular isso. É isso, então. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Quem chegou É, até aqui precisa fazer o quê, Bruno? primeiramente, a gente agradece todo mundo que chegou até essa parte do vídeo. A gente fica muito feliz com todo mundo que acompanha e gosta do nosso trabalho. Então, para mostrar isso, você deixa seu like aqui para mostrar que você gostou do vídeo, que você
gostou do que a gente falou aqui, se você concorda com a gente, ou até mesmo se você discorda do que a gente falou, comenta aí também na parte dos comentários para a gente poder conversar um pouco com vocês, ter uma discussão sobre futebol que eu acho que deu para perceber que a gente gosta bastante de falar sobre o assunto. Também se inscreve no canal para acompanhar vídeos como esse e outros que a gente faz de vários campeonatos ao redor do mundo. E acho que é isso, né? É isso, e estaremos de volta para analisar a outra semifinal da Libertadores, LDU e Palmeiras. Quem será que passa? Também comenta aqui embaixo quem que você acha que vai enfrentar o Flamengo na decisão. Um abraço e até amanhã. Falou!